Existe uma necessidade muito grande do Júlio de ser reconhecido, de ser validado. Olha, existe uma compensação psicológica, ok? E também uma necessidade de prazeres físicos. Falo sobre mim. Era difícil ficar em silêncio. Eu precisava do barulho. Eu precisava da agitação, eu precisava fazer 4 coisas simultaneamente. Então, aquilo, na verdade, era: olha, você é o cara, né? O universo está a todo momento querendo mostrar para você alguns caminhos que acontecem. Eu não aceitava a depressão. Eu falava: por que comigo? Por que comigo? Então eu criava uma resistência de por que eu estou enfrentando todo esse caos interno, mental, meu, de querer tirar a própria vida de algo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E eu sempre tenho um pedido para vocês aqui, hoje não é diferente, curte esse episódio, compartilha. Hoje a gente vai passar por todos esses temas, com certeza, que eu acabei de falar. E a gente vai trazer como pauta central o que vai no título do livro desse cara que eu vou receber aqui hoje, que é um tema que super conecta também com o título do podcast, do Tarja Preta a São Silvestre. Então fica até o final, que eu não tenho dúvida que vai tocar a você ou, muito provavelmente, alguém que está ao teu redor. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse convidado. Ele é o filho do José e da Ruth, irmão da Patrícia, pai do Enzo e do Henry, já em memória, do João e do Pedro. Hoje, com 17 anos, por um acaso, gêmeos. Então, hoje vai ser o podcast aqui de pai de gêmeos. Já identifiquei, já totalmente. Ele é formado em Ciências Contábeis pela FEA, USP. Começou a trabalhar muito cedo, empreendendo com a mãe aos 8, vendendo leite e café aos domingos. Já foi office boy, vendedor, comerciante de loja e hoje é um empresário de sucesso no ramo ceramista. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente também. E ele é escritor, autor do livro O Fim da Depressão. E é engraçado que esse livro aqui, estava falando para ele nos bastidores, eu comprei antes mesmo de conhecê-lo. Então hoje eu vou ter a oportunidade dele me colocar aqui uma dedicatória. Depois do episódio, vamos ver o que vem, né? Poderia ter sido antes, mas vamos deixar aqui para ele colocar depois. Vamos ver como vai ser a experiência para ele. O Fim da Depressão, o autor do livro, que você encontra, como eu falei, nas maiores livrarias do país, pela Amazon, tudo quanto é canal que você imaginar. E ele também é fundador do projeto Eu Posso, um projeto de empreendedorismo social. Seja muito bem-vindo, meu amigo Júlio Cerquetani. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Que honra para mim. É uma alegria, primeiro, estar aqui, te agradecer imensamente, né, pelo convite, por me receber aqui nos seus estúdios, no podcast. Muito obrigado. E faz muito sentido o título do seu livro, que vai ser um sucesso, já é um sucesso. Isso é uma bênção, pode ter certeza do que eu estou falando. Os caminhos já estão sendo preparados, porque eu tenho certeza absoluta que vem para contribuir e ajudar muitas outras pessoas. O universo está te preparando para uma caminhada linda, linda. Te agradeço. E gratidão por você estar aqui. Você veio de Ribeirão Preto. Sim. É isso? Quantos exato. quilômetros, mano? 300 e alguma Quanto coisa. Esse tempo? Tá, 3, 4 4 horas parando para tomar um café. 4 horas. Sim. Ele levou 4 horas para chegar aqui, galera. Sim.
para fazer parte desse, eu costumo chamar de movimento TPSS. É um movimento que eu acredito, falei na abertura aqui, que é ajudar outras pessoas a irem do Tarja Preta a São Silvestre, seja qual for a área da vida delas. E cada um tem seus desafios, a gente sabe bem, vai falar bem disso aqui. Mas o objetivo é ajudar, no mínimo, 11,7 milhões de pessoas nos próximos 30 anos. E eu te agradeço por ter vindo até aqui, ter rodado tudo isso, por aceitar fazer parte desse movimento. E por que desse número, Júlio, que super conecta com o título do teu livro, com a tua história. 11,7 milhões de pessoas, com certeza você deve saber, é o número só de brasileiros que a gente tem sofrendo de depressão no dia de hoje. Sim. Malandro, é muita gente. E o livro, o podcast, eles são só formatos disso. Esse movimento a gente não sabe para onde vai. A gente está aqui se conhecendo hoje, pode ir para qualquer direção. E a gente vai continuar com ele. E a primeira pergunta que me vem para ti é: o que te faz, brother, rodar esses 400 quilômetros para estar aqui tendo essa conversa comigo num sábado que você poderia estar com teus filhos lá? O que te faz? O que te traz? Exatamente. Para mim sempre tem uma conexão. O universo sempre está nos preparando para algo e a gente tem que estar aberto para isso. Não é misticismo, nada, mas o que me move hoje é poder, em algum momento, fazer com que as histórias se conectem. E aí a pessoa fala: puxa, isso faz sentido para mim, eu vivo ou já vivi isso. E esse número é tão impressionante, né, que a gente vê que é mais de 11 milhões e vai aumentar. Por quê? Porque a humanidade caminha por um ritmo acelerado e que a gente cada hora dá um nome, o burnout, o pensamento acelerado, mas no fundo, existe um vazio existencial na grande maior parte da população e às vezes a gente nem tem acesso a quem está sofrendo. Às vezes uma criança está em sofrimento e você acha que aquilo pode ser uma frescura, mas não é um sofrimento, né? E eu passo no livro por alguns capítulos e o seu livro faz muito sentido com o meu livro e eu vejo que muitas pessoas você vai sentir isso na prática depois de lançar o seu livro, de receber muitas perguntas e as pessoas querem saber qual é esse caminho para sair desse sofrimento. Entendeu? Como me ajuda? É como se estivesse num mar segurando uma boinha e você precisa dessa salvação. Só que nem todo mundo está preparado para ajudar. Sim. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil, por isso que tem os profissionais da área da saúde, psiquiatra, psicólogos, terapeuta. Eu sou um mero mensageiro, né? E na grande maioria das vezes as pessoas se conectam com o mensageiro porque viveu o processo igual você. Então, a nossa conexão eu estou falando, você está ouvindo e isso faz sentido para mim porque eu vivi na pele. Sim. O que você viveu. Então, faz muito sentido. O poder do exemplo, né? Exato. E a gente conecta muito com a questão da nossa paternidade também. Sim. O desafio, nós como gêmeos, como os pais gêmeos, por exemplo, como que o nosso exemplo também interfere, gera, enfim, situações para eles, experiências e tudo mais, que ao mesmo tempo, só que para duas personalidades totalmente diferentes. Isso. Você deve entender o que eu estou dizendo. Às vezes Exato. eu estou falando uma coisa, mas eu falei, mas peraí, cada um tem uma personalidade e a gente vai desenvolvendo uma habilidade também de responder a mesma coisa uma única vez, mas com enfoques diferentes, né? Você vive isso também, né? Exatamente. E é tão incrível que nasceram no mesmo dia, né, por minutos ou segundos de diferença, há
diferenças gritantes na personalidade. A gente vai vendo isso ao longo do tempo. Um é mais fechado, outro é mais aberto, um é mais extrovertido, outro é mais... Então, isso você também começa a ver na própria criação. E eles sempre me ensinam. Meus filhos mais me ensinam do que eu tento falar alguma coisa. Por quê? Porque os atos, as ações, elas gritam em silêncio, né? Então a gente vê como é o comportamento de cada um. Então eu sou separado, né, divorciado. Então a distância dos meus filhos aconteceu numa idade ainda pequena. Eles tinham 10 para 11 anos. E aí eu fui, Marcelo, querer entender esse meu distanciamento físico, ok? Porque ficou com a mãe. Eu vejo eles, isso, na mesma cidade. Mas por que eu estou falando sobre isso? Júlio, por que você está falando sobre isso? Porque eu fui querer entender qual é a diferença entre a função de pai e o papel de pai, que é bem diferente, né? Nós não estamos aqui para filosofar, exato, mas é legal sobre isso. Então, a função de pai tem data de validade. Ela vai até os seus 17, 18 anos. E qual é, Júlio, a função do pai? A função do pai é proteger, orientar, mostrar aonde tem perigo, dar conselhos e de uma forma que eles possam compreender aquilo didaticamente, porque como que você vai conversar com uma criança de 4, 5, 6, 7 anos? Mas tem prazo de validade a função. Você tem que proteger, você tem que cuidar e cumprir com esse papel, até financeiro, ok? Mas tem o papel do pai, que não deveria existir e que nós exigimos deles coisas que não cabem a eles. Por exemplo, eu não vou exigir uma profissão deles do tipo, faça engenharia, engenharia está no auge. Não, eu não vou fazer isso. Isso tem que vir deles. Mas é incrível o que eu vou falar aqui, mas é do Júlio o pensamento, tá? Muitas pessoas discordam, tá tudo bem. O que o papel o João e o Pedro são os filhos do Júlio e da mãe. Então, assim, você quer que os seus filhos realizem algo que você não conseguiu. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande. Por quê? Porque eu me frustrei em alguma área, mas eu quero que eles não se frustrem. E aí eu começo a interpretar como um personagem um papel de que eu sou pai. Não, não tem esse papel. Você tem uma função de pai e uma função de mãe. E aí isso é tão sutil que às vezes o papel traz uma identidade para nós. Mas eu sou pai de gêmeos, você tem gêmeos. Então, assim, isso tudo cria uma identidade que às vezes a gente se perde nela. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca o nosso objetivo de vida nos filhos, e por algum motivo eles nos decepcionam por algo que a gente vai julgar sendo errado, eu estou jogando eu para baixo. Por quê? Porque aquilo que eu acreditava que não ia acontecer, aconteceu e me frustrou. Então tem que a gente tomar cuidado com a função e o papel. Total, total.
te ouvindo aqui, me vem até um episódio recente, que eu estou nesse processo de lançamento do livro, né? Sim, Que você já sim. viveu e tal, e Sim. vai, e eu falo, pô, acelera, desacelera, um desafio aqui, outro ali. E meus filhos começaram, eles têm uma atividade na escola que chama escrita criativa. Então, eles começam a escrever o livrinho deles. Sim. E aí, um dos meus filhos trouxe para casa vários livros, e ele escreve vários tal, e fez uma parceria com um amiguinho, e aí é o livro sobre o Oswaldo. Tá. Que é tipo um ovo, tal, a gente falou aqui de alguma forma. Aí eu viro para os meus filhos e falo, filho, quer ajuda do papai para transformar esse livro num livro mais parecido, assim, né, com o tradicional? A gente, sei lá, usa inteligência artificial, vamos, né, transformar isso num projeto mais... E aí eles viram para mim e eu falo, papai, não, a gente só quer vender ali para os nossos amigos do jeito que está aqui. Eu estava transferindo para eles, talvez a minha frustração, o que eu não fazia para o meu... do jeito que eu queria, eu tava mas pelos meus filhos eu vou fazer, mas aí a responsabilidade não é minha, o livro é dele. Cara, eu tava botando uma pressão sem querer. Sensacional. E aí quando ele falou isso, eu falei, beleza. E eles continuam fazendo. E eles querem vender na pracinha da escola lá por R$ 5 o feito à mão, que tem muito mais valor do que quando a gente manda para gráfica. Mas isso que você falou me fez lembrar, e gratidão por isso, o quanto a gente... E não é só... A gente está acostumado a falar, já está até batido a questão da faculdade, dos nossos desejos, né? Vai fazer por dinheiro. Mas no detalhe da rotina, que é esse exemplo que eu estou te dando, quantas vezes as nossas frustrações ou os nossos desejos a gente tenta passar para eles? Exato. Acontece a rodo, né? Exato. E aí lá na frente vão eles fazer a terapia deles para curar tudo que a gente colocou de ideia na cabeça deles. E, cara, eu sei ali pelo teu livro, O Fim da Depressão, que você viveu uma história ali profunda. A gente está falando de filho e me vem uma curiosidade, porque os meus já perguntaram, pai, por que do Tarja Preta São Silvestre? Sim. O que é o Tarja Preta? Aí eu começo a explorar um momento que o papai estava triste. Não, mas por que você estava triste e tal? E aí vão vindo várias perguntas, eles ali entre os 7, hoje eles estão com 9, isso acontece entre 7 e 8. Cara, como que... Hoje, primeira pergunta, você fala com os teus filhos sobre depressão? Sim, eu falo com os meus filhos sobre depressão e mais. Eu não sei se você sabe, mas eu fiquei internado 18 dias numa clínica psiquiátrica. Tá. E esse processo foi o fundo do poço para mim. Por quê? Porque depois de muito estudo, trabalho, querer vencer na vida, porque a nossa casa era de chão batido, não tinha piso, não tinha banheiro, era fossa, entendeu? Então, você quer vencer na vida? Eu vou chegar na sua pergunta. Você quer vencer na vida? E quando você continua nesse processo de vencer, meus pais eram separados, né? Meu pai sofria com o álcool, né? Com a dependência, e esse eu te amo da família era em restritos momentos receber isso, mas recebia amor. Você recebe amor a todo momento, você vê isso. Só que não tinha conversa, não tinha muita conversa entre a minha mãe comigo, entre o meu pai comigo, que eu tinha que ir visitar ele escondido. E você quer fazer para os filhos aquilo que às vezes você não teve. Então, por isso que eu falo muito, eu te amo, me dá beijo e tal, né? Até em excesso. Mas aí vem a pergunta, mas você fala com eles sobre isso? Tanto falo que eu falo da clínica, né? E isso é um processo delicado até para mim. Por quê? Mas, pai, por que você foi numa clínica? Entendeu? E esse processo, o universo me colocou lá para mim ver a dificuldade que tem e aonde a gente chega no limiar psicológico e aonde a depressão pode te levar, quando não embaixo da terra, porque muitas pessoas tiram a vida, ok? Esse processo de conversa com os filhos é tão forte que quanto mais você passa sem afetar o psicológico deles, o que você já viveu, né, é para
quase que uma vacina do tipo, ó, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E essa tristeza, ela não vai embora. Mas, pai, como? Olha, tem dia que a gente acorda feliz e tem dia que a gente não tá tão feliz assim. O problema da depressão é que o tá feliz sumiu, evaporou e começa a ter uma imersão de dias tristes, nebuloso, como se não visse mais o sol, que não tem mais cor, é só preto e branco, né? Didaticamente tentando explicar, mas não entra um pouco, ou entra pouco na cabeça de uma criança, vamos dizer, 10, 11, não dá para falar isso abaixo de 7 anos de idade. E eles não conseguem captar o processo. Mas o pai ou a mãe, eu estou falando por mim, tá, Marcelo? Existe um bloqueio de você falar algo que é uma fragilidade aos olhos de todo mundo. Mas como meu pai está triste, como meu pai passou por isso, por que essa fraqueza? Não é sobre fraqueza ou força. É um processo psicológico e, pasme, mais de 90% dos casos da depressão, existe a biológica, existe a necessidade do remédio, existe a falta de alguma substância química que precisa ser reposta, mas a grande maioria das vezes ela é psicológica, ela é mental. Existe uma voz na sua cabeça que é muito parecida com aquela vozinha quando a gente está correndo uma maratona e fala, você não vai conseguir, olha, tá cansado, tá faltando água, o meu pé tá doendo, a minha canseira tá grande. E você luta com essa voz a prova inteira, aproveitando esse processo, o gancho. E você quase desiste. E quando você tem algum episódio de ou cãibra ou uma lesão, ele acontece vinculado a alguns pensamentos de fragilidade. O teu corpo ele já está num limite e ele fala, eu vou dar um tempinho para você. Então você treina e de repente vem uma lesão, você tem que parar tudo. Júlio, o que isso tem a ver com os filhos e a criação? Para mim tem uma relação direta, o poder falar abertamente com eles sobre as suas fraquezas. Porque o filho precisa te ver como um ser humano que também falha, que também erra, que também quebra, que também fica sem dinheiro, que também precisa, ao mesmo tempo, de amor, de carinho, de atenção. Isso não é fraqueza, isso é o oposto. É mostrar na prática que a gente tem altos e baixo, e que a vida vai mostrar ao longo do tempo que algumas pancadas, como dizem, porradas, nós vamos levar. E vai ser difícil, às vezes, levantar. E o próprio universo mostra isso. Jesus falava, não sou, mas Jesus falava, você terá aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci esse mundo e a gente tem as aflições. E geralmente é no travesseiro, quietinho. No bastidor, né? No bastidor. Às vezes a gente, no banho, a gente chora a hora que a água está caindo ali. Isso é fraqueza? Não. Nós somos seres humanos e a gente passa por isso. Falar sem dramatizar, porque tem o fato, eu vivi a depressão, isso é fato. Eu perdi 17 quilos, eu era um cadáver ambulante, isso é um fato. Agora, existe a história que eu, Júlio, contava do fato, que é, nossa, coitado, Júlio, como que você chegou nisso, Júlio? Eu falando para mim, né? Então,
existem as historinhas que a gente conta sobre o fato e é as historinhas que deixam a gente em sofrimento. Porque a depressão é um fato, você tem que saber lidar com ela. Como quebrar financeiramente é um fato, muitas pessoas passam por isso, eu passei por isso, e eu precisei lidar com aquela situação. Mas como assim? Sim, é assim. Então, o luto, a perda de pai e de mãe é um baque muito grande. Por quê? Porque a gente cria a identidade de que eu sou filho da Ruth e sou filho do José, que eu falo Zé Menezes. Então, eu vim deles. Quando eu perco, eles vão embora. Quem é o Júlio agora? Um órfão. E aí aquilo cria um processo interno de você não se ver mais. Só, eu estou aqui. E agora, quem vai me amar? Quem vai me amar? E você fica num processo que todo mundo vive isso. Até o mais ranzinzo, o sisudo, o líder, o máximo, ele sozinho com ele se perde quando os pais vão embora. Eu me identifico nisso porque os meus já foram. Minha mãe aos 43, meu pai com 50 e alguma coisinha. Minha mãe em 2008 e minha mãe foi internada numa clínica. Eu conto mais isso no livro. E ela tentou tirar a vida dela algumas vezes. E aí ela foi para essa clínica e eu tenho a visão de fora, eu tenho a visão de filho. Sim. Eu tinha ali meus 18 nessa época. Sim. 18. E eu lembro que uma das coisas que me chocou muito tinha um orelhão ainda na clínica. E depois que ela voltou ali daquele sono profundo, que toma muita medicação e tudo mais, ela pegava o telefone do orelhão e ligava para os bombeiros irem resgatá-la lá. Sim. E ela estava sã, mas com toda a medicação ali dava uma alucinada, né? E aqui, para quem é de São Paulo, é ali na Avenida Indianópolis. E eu lembro da avenida, eu indo para lá e tudo mais. Só que é louco porque eu tenho a visão de fora, de filho. E você viveu lá dentro. Então, com certeza, é uma experiência diferente. Mas isso que você falou do órfão, eu passei por isso, eu vivo isso. E em muitos momentos, eu também falo muito eu te amo, eu às vezes dou uma exagerada e eu já sei que muitas das vezes, porque faltou, na minha percepção faltou, mas o amor veio de várias formas. Exato, hoje eu enxergo isso, exato, né? exato. Eu falo, cara, eu preciso às vezes dar uma segurada, Exato. porque quando os meus filhos vieram, esse amor meio que mudou de casinha. Pô, não tem mais aqui. E meu pai faleceu, meus filhos estavam na UTI. Um em casa e o Samuca ainda estava na UTI. Então, assim, eu não vivi o luto também. Sim. E a gente que já passou por algumas coisas de perda de pais, de divórcio e tudo mais, o quanto o luto influencia nesse muito depressão também, né? Como que a gente tem que diferenciar isso e tal, enfim. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Quando você olha para trás hoje, você consegue imaginar, você tem o quando? Tenho. Começou? É assim, hoje, tá? Quando você olha para trás. Quando eu olho para trás. É assim, no meu caso, era uma inconsciência profunda, profunda, sobre a própria vida, sobre quem era o Júlio, sobre o porquê que esse Júlio corria tanto e buscava tanto, materialmente falando, exatamente. Então, existiu uma falta e uma carência interna minha, ok? Não estou dizendo que eu não tive amor de pai e de mãe, não é sobre isso, ok? Era reconhecer. Exato, exato. Existe uma necessidade muito grande do Júlio de ser reconhecido, de ser validado. Olha, existe uma compensação psicológica, ok? E também uma necessidade de prazeres físicos, ok? Todo ser humano tem isso. Me dá um exemplo. Ok, então assim, nós vamos almoçar.
Nós queremos saborear uma boa comida, ok? Uma boa bebida e ter aquele prazer. Isso é um prazer físico. Existe uma compensação psicológica. Nessa conversa, eu quero escutar do Marcelo, cara, mas como é que você conseguiu deixar um livro best-seller? E eu falar, Marcelão, você vai ver o que vai ser depois de você lançar o seu livro, dar entrevista. Cara, meus parabéns. A gente tem essa carência, essa necessidade de validação. Isso era muito acentuado no Júlio lá atrás, né? De querer mostrar, nossa, mas você trabalha muito, como que você trabalha 10, 15 horas? Na verdade, nós estamos tentando, buscar algo para preencher um vazio existencial enorme dentro do Júlio e que talvez no trabalho era quase um vício já, mas Júlio, é bom ser viciado no trabalho? Não, não é bom. Eu estou falando porque me levou para a depressão, ok? O que tem a ver o prazer físico? É uma compensação também. Bom, mas eu trabalhei, agora eu preciso desfrutar de uma janta, de um prato gostoso, de uma comida boa. Eu preciso viajar, eu mereço. E os gurus, que me perdoem, os gurus de internet, eles estão sempre no fazer. Faça mais, não desanime, né? Você precisa, olha, vamos para o próximo desafio. Isso é insano. Eu não estou dizendo que não tem que ser assim, pelo amor de Deus, mas já tem uma cobrança interna, todo mundo quer vencer. Ninguém acordou de manhã e falou, eu quero hoje uma derrota. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eles acordam e falam, eu quero vencer hoje, eu quero um desafio. Mas, no fundo, existe um processo interno de vazio existencial e você quer preencher. Mas você quer preencher aonde? No trabalho, no seu relacionamento, você quer ser validado. Oh, meu amor, como você está bonito hoje. E ela também quer receber isso. Você está linda. Como você é linda, maravilhosa, né? Os filhos, você quer que eles... Pai, você é o melhor pai do mundo. Como eu sou feliz por você ser meu pai. Você quer escutar isso. Isso é uma validação. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu só estou dizendo que qual é o olhar que o Júlio tem dentro dele e qual é essa falta que está aqui dentro buscando por reconhecimento, validação, prazeres, dinheiro. Então eu estou indo externamente buscar algo para me completar. Isso não vai ter fim. E vê se você concorda comigo. Eu já tive esse prazer, por exemplo, de enviar e-mail do trabalho 11 da noite. Porra! Hã? É isso. Caramba, é 11 isso. e meio da noite, tal, tô trabalhando até tarde. E eu me identifico muito com o que você tá falando, por isso que eu até tô mais quieto aqui, Gavalanda. Abre a pista. Tá falando de mim, porra? Tá falando de mim. Tem um espelho aqui, né, tal, enfim. E eu sempre cresci com o rótulo de certinho. Então, isso sempre me validou, isso sempre me trouxe algo positivo ou algum tipo de amor. Então, cara, eu fui sustentando isso por muito tempo. E ter começado a trabalhar cedo, aos 9, 10, eu cuidava de carro na Rua do Velório. Sim. Aos 8, eu tenho memória de procurar emprego no jornal. Olha isso. E aí eu recebia, todo mundo não, mas eu recebia, olha que bonitinho procurando emprego. Então, o trabalho, para mim, sempre foi uma forma de validar. Olha como ele é responsável. Isso. Nossa, como ele é responsável e tal. Isso. Isso sempre me validou. Mas eu te ouvindo aqui, o que me vem é o quanto é mais fácil trabalhar 15, 16 horas por dia do que ficar quieto só com a gente e enfrentar os nossos desafios. Concorda comigo? Perfeito. Eu trabalharia tranquilamente 20 horas. Eu viraria a noite. Exato. Mas versus
é olhar para dentro de mim e falar, agora eu vou botar a mão na merda. É isso. Tem aí. Ah, mas que merda é essa? Aqui eu criei, aqui foi criada com a ajuda de outras pessoas, mas se Isso. está dentro de mim, é meu. Exato. E a gente tem o nosso lado luz, o nosso lado sombra, mas, Sim. cara, ficar com a gente, e depois, mais do divórcio, eu vivi mais isso, Júlio. E, cara, era um desafio ficar comigo mesmo. Toda hora eu tava arrumando um projeto novo, toda hora eu tava fazendo alguma coisa, porque eu tinha que ser produtivo. Na real, sabe o que tava acontecendo? Eu tava fugindo de encarar eu mesmo, velho. De ficar comigo sem fazer nada. Ou eu pensei, e aí, mano, o que você tá pensando agora? Porra, tô pensando isso. Mas faz sentido o que eu tô pensando? E isso aconteceu para ti também? Sim, e é tão libertador isso que a sua fala já denuncia o seu nível de crescimento. Por quê? Porque poucas pessoas conseguem pôr o dedo na ferida e falar: esse excesso de trabalho tem uma falta dentro de mim. Né? E aí eu preciso olhar para dentro. O olhar para dentro é dolorido, por quê? Porque eu vou ver aonde estão as minhas feridas e a gente não quer pôr o dedo nelas, ok? E isso vem de relações lá atrás, do passado, que a gente não quer reviver, ok? Por quê? Porque o passado a gente quer enterrar, mas às vezes não dá mesmo para mexer nele. Isso que você está falando é tão profundo que eu falo sobre mim. Era difícil ficar em silêncio. Eu precisava do barulho. Eu precisava do barulho, eu precisava da agitação, eu precisava fazer 4 coisas simultaneamente. Então, aquilo, na verdade, era: olha, você é o cara. Você é o cara, você faz tudo isso, você começou a trabalhar muito cedo, você foi um bom aluno. Era tudo uma falta internamente comigo, que eu, quando fui ver que o autoconhecimento não é saber coisas sobre o Júlio, mas é saber coisas para além do que é o Júlio. Não é o Júlio formado em contabilidade, que tem 4 filhos, que perdeu 2. Isso são coisas sobre o Júlio. Mas quem é o Júlio para além do trabalho do Júlio? Aí é profundo, porque nós começamos a olhar para dentro e ver que tem uma essência dentro de nós, que ela é intocável e que a tua vida é igual à minha. Então, você se conecta comigo e com todo mundo porque existe uma vida. Total. E eu tenho uma frase que eu coloco no livro que conecta muito com o que você falou, que é a seguinte: autoconhecimento gera sofrimento. Eu falei, quando eu cheguei nessa frase, eu falei, pô, mas será? Mas não é o sofrimento olhando para o lado negativo, sabe? Sim. É um sofrimento que do tipo, igual a questão da maratona. Porra, o ciclo de maratona é foda. Sim, muito. Te faz sofrer, te cansa, você sabe disso, você vivenciou. Sim. Mas, cara, só que tem uma recompensa no processo, na preparação, ao terminar. E o autoconhecimento é a mesma coisa. Igualzinho. Mas vai gerar sofrimento. Isso. Concorda comigo? Muito. E o livro eu comento sobre a metamorfose da borboleta. Você e eu e todos os seres humanos vão passar por algumas etapas na vida. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas a própria lagarta, ela não sabe que ela vai poder voar e que ela vai passar pelo casulo e que vai ser apertado e que ela tem que esperar esse aperto para ela poder sair sozinha. Não adianta ir lá. Se eu abrir, a asa não vai voar. Não adianta. Tem que passar pelo processo. E se eu perguntasse para a borboleta, borboleta linda, maravilhosa, voando, você quer ser um casulo? Quer voltar? Retroceder. Retroceder? A rastejar? Não.
Eu não quero. Por quê? Porque ela começou a olhar o mundo de outra visão. Não cabe mais, né? E se eu perguntasse para a lagarta, lagarta, olha, você vai voar, eu vou te mostrar um caminho, mas vai ter sofrimento. Não, deixa eu quietinha aqui, eu tô comendo as folhinhas, eu não quero nada disso. Você me fez lembrar de uma experiência. No meio da pandemia, eu sentei assim perto do portão. A gente acabou, na época ainda era casado, indo para o litoral, porque tinha um espaço maior lá para as crianças e tal. E aí, cara, eu estava muito profundo nessa questão de autoconhecimento. Com a pandemia, estava lendo muito mais livro de desenvolvimento pessoal. Aí eu deparo no portão, assim, tinha um casulo pendurado, com uma linhazinha. Uau. E ele rodava assim, ó, eu filmei. E rodava e batia. Eu falei, cara, esse negócio tá me querendo dizer alguma coisa. Sim. Isso antes de todo o rebuliço. E aí eu fiquei ali, Júlio, alguns bons minutos analisando aquela tentativa de saída. Me veio na cabeça, vou ajudar, não vou ajudar. Aí voltou para isso. Cara, você não pode ajudar, é da natureza. Mas ficou muito forte para mim, tá querendo me dizer alguma coisa. E, cara, eu naquele momento não entendi. Cara, meses depois, foi o processo que eu comecei a viver, de se bater, de vir pensamentos de querer tirar a vida e tudo mais e tal. E aí era aquele desespero que aquele casulo ali estava me mostrando, só que a gente não presta muita atenção nos sinais, né? Talvez eu não tinha nem o cognitivo para entender, só que eu sabia, alguma mensagem isso quer me dizer. E o quanto a gente talvez viveria, não digo melhor, mas diferente se a gente prestasse mais atenção nos sinais, né? Você acha que na tua história aí tiveram alguns sinais de que a coisa estava ficando feia ou até também sinais de que, pô, agora tá melhorando? Como que você percebeu? Falei, mano, agora eu tô sentindo que a coisa tá... Eu tô voltando à superfície, eu tô ficando mais consciente. Eu parei de responsabilizar mais o externo, comecei a olhar mais para mim. Teve esse sinal? Você sente? Você tem um padrão que você sente? Sim, mas a gente só consegue ter isso, Marcelo, depois que a gente passa por esse processo, né? Assim, essas percepções, nós somos meio que um radar, é pura energia nós, mas eu não estou aqui falando de misticismo, eu estou dizendo que nós somos energia e é como se fosse um sinal de celular que às vezes entra no estacionamento, a anteninha abaixa. Em alguns momentos, perto da torre, ele sobe. O que é isso? Né? O universo está a todo momento querendo mostrar para você alguns caminhos que acontecem. Eu não aceitava a depressão. Eu falava, por que comigo? Por que comigo? Então eu criava uma resistência de por que eu estou enfrentando tudo esse caos interno, mental, meu, de querer tirar a própria vida de alguém que sempre foi muito sorridente, alegre, extrovertido, social, e de repente o Júlio está calado. Você achava frescura? Não, eu só achava que era alguma coisa que chegou no meu limite, que eu não aguentava mais. E aí, esses sinais, como o do casulo com você, eu só consegui fazer uma retrospectiva pós-depressão. Puxa vida, por que eu não notei aquilo? E isso, voltando, eu não sou padre, é sobre o processo da fé. O que é a não aceitação? Você não aceita aquilo que o universo está propondo para você. Na verdade, a depressão me abriu portas. O livro só nasceu pela depressão. Eu nunca imaginava escrever na minha vida. Eu nunca imaginava estar aqui com você conversando sobre isso, mas foi a depressão que eu considerava negativo e foi algo que, na minha visão limitada de conhecimento que eu achava que tinha, o universo estava me mostrando um caminho lindo que ia vir pela frente para tentar mostrar para mim que aquilo que eu achava que era negativo, na verdade, era uma bênção.
na minha vida. E quantas pessoas não mudam a sua forma de pensar depois que passa por uma doença grave, por um acidente entre vida e morte, por um processo de você quase perder pessoas muito queridas, e você fala, não, é muito frágil essa vida, a gente pode ir embora a qualquer momento, eu preciso viver uma forma diferente. Os sinais é a sabedoria da incerteza. Para mim, a todo momento eu não sabia das histórias atrás do Marcelo. E me surpreende saber o quanto é parecido com aquilo que eu vivi, até no livro. Sem dúvida, sem dúvida. É muito louco. E te ouvindo aqui, como eu falei, eu me identifico absurdamente. E eu tenho uma pergunta para ti. Você tem medo de recaída? Não, eu não tenho medo da recaída. Muitos me questionam sobre a recaída. É que existe esse processo da recaída. É muito comum o processo da recaída. Mas para mim foi tão trágico contando as historinhas que passar 18 dias dentro de uma clínica, viver o que eu vivi internamente, conviver com algumas pessoas que, na verdade, não estavam deprimidas, estavam vivendo um outro processo de dependência química, de própria insanidade. Então, assim, você chega ali e começa a ver a fragilidade do ser humano e falar, poxa vida, eu preciso mudar minha rota. Eu não fiz tudo isso para chegar aqui e viver pleno dentro de uma loucura. Mas, Júlio, como que você está pleno dentro de uma loucura? Trazendo consciência para esse processo de despertar, que é se olhar. Poxa vida, pera lá. Esse caminho de querer cada vez mais, de buscar reconhecimento, de ser o cara, de achar que, olha, agora é isso, agora é aquilo, olha... Não, não era isso que eu precisava naquele momento. Eu só precisava do básico, estar dentro de casa e tomar um banho sem ser coletivo. Então, esse processo me fez a valorizar a água que cai do chuveiro, um copo de água a hora que eu quero, um acesso a ter um canto sozinho de privacidade que eu não tinha, porque dentro de uma clínica você é vigiado. Então eu passei a olhar assim, o básico que nós não agradecemos. A cama, o sono, dormir sem saber que alguém do seu lado pode te enforcar. Essa é a verdade, entendeu? Então, para lá, eu vou dormir agora, sente o lençol, agradece por mais um dia, acabou de tomar um banho sozinho. Então, coisas básicas na vida. Mas, Júlio, o que isso tem a ver com a voltar à depressão? Tudo, porque o que me levou a isso, a uma insanidade, e é uma inconsciência, é todo um processo que estava em volta disso. Mas não adianta ficar só olhando as consequências. Eu precisava olhar as feridas. E isso a gente faz muito na terapia, mas ela ajuda a terapia. Mas é um processo que você precisa de tempo e uma escuta com você mesmo, aonde está o grande problema, da onde veio. É assim, não estou apontando as coisas, mas quando você resolve um ponto, por exemplo, tem um barulho dentro do carro, você está ouvindo barulho e tal.
Não adianta remediar aquilo, você tem que descobrir aonde está. É um exemplo bobo, mas se você não resolver aonde está isso, esse barulho vai continuar. É um barulho mental. Nós temos um barulho mental de querer entender o porquê que existe uma voz. Então, Júlio, você ouve vozes? Sim, todos nós ouvimos uma voz do pensamento, que você fica a todo momento se questionando, mas eu não estou bom ainda, eu não sou bom. A gente está sempre se comparando com alguém que é melhor do que a gente, que conseguiu atingir o sucesso que a gente deseja. E esse vai ser um eterno busca nossa. E se eu voltar nesse ritmo de querer me comparar, de querer buscar, eu vou ter a recaída. Porra, concordo. Você coloca os dias na clínica no livro? Não. Na verdade, eles querem que eu escreva, eles querem, a editora, que eu escreva um livro sobre os 18 dias da clínica, né? Porque é algo assim muito marcante para mim, né? Alguns episódios que eu vivi, por exemplo, eu preciso cortar o cabelo. Você quer cortar o cabelo? Aqui não se corta cabelo. Aqui é assim, ou você fica careca, ou você deixa o cabelo crescer. Então, eu não estou comentando um processo interno que eu nem deveria, mas você não tem escolhas. Você que topou aí? Não. Mas é um processo, nem entro muito no assunto, mas a grande maioria das vezes nós não temos escolha e a gente acha que tem. Na verdade, nós estamos condicionados a viver algo interno nosso e ele se repete, esse ciclo se repete. E a gente não consegue entender por que a gente quer sair desse ciclo, mas sem olhar para a gente antes. Por que algumas coisas se repetem? Como elas se repetem no nosso próprio dia a dia, nas vivências internas nossas. Às vezes a gente está buscando algo e querendo que o outro satisfaça um desejo nosso, mas na verdade nem nós conseguimos satisfazer o desejo do outro. Total. Para fechar esse ponto de livro e dessa história, isso ficou forte na minha mente ontem e te ouvindo aqui muito mais. Você já pensou em escrever sobre esses 18 dias, mas não para quem passa, mas quem tá de fora e às vezes leva a pessoa até lá? Sim. Para tipo eu, que levei minha mãe, Sim. entende? Sim. Eu não sei se tem, mas uma coisa é escrever sobre o que você passou para quem não queira passar. Outra coisa é, deixa eu falar para você, acompanhante, responsável, como que é aqui dentro e como seria uma visão de quem viveu para quem não viveu, mas tem que passar por isso de uma forma externa. Pegou meu ponto? Sim. Escrever, tipo, pros familiares. Sim. Para ficar mais claro no ponto. Faz tão sentido isso que é um universo à parte. Assim, eu não estou aqui para falar de política e nem de saúde sobre o processo de internação, mas ninguém sabe o universo que é todo esse processo lá, né? Então, eu não quero entrar nesses assuntos, mas tem alas que a pessoa vive enjaulada. Entendeu? Então, assim, na nossa cabeça não entra aquilo. Você fala, mas como? A gente não sabe, Júlio. Exato. De novo, minha mãe foi para uma clínica, não sei se igual, diferente e tal, mas eu não sabia o que acontecia lá dentro. Isso. Eu sabia naquele espaço de visita de alguns minutos. Curto. Que eu vi o orelhão lá, que às vezes eu ligava no orelhão, alguém atendia e passava para ela. Era isso, malandro. Sim. Agora, tantas horas que ela ficou lá depois daquela medicação que dorme leão, esqueci lá. Isso, mata-leão. Mata-leão. Cara, eu não sei o que aconteceu, velho. Então é uma visão, um conhecimento de causa que talvez não, certeza que os familiares não têm. Mas, de novo, eu não pesquisei, não procurei. Só me veio para te perguntar. Mas falando do teu livro, cara, como que é escrever hoje, quando você olha para o livro, como que é escrever sobre isso
e receber, por exemplo, um e-mail lá de falar, cara, preciso de ajuda, tal. Como é que você lida com isso hoje, mano? Foi mais intenso pós-lançamento, você vai receber isso, você vai ver isso. Então, assim, as mídias sociais, graças a Deus, elas te dão uma abertura muito grande. Você pode, uma escala, você consegue ser visto sem precisar pagar um anúncio numa TV aberta. Então, eu sempre divido em dois processos. Um é a escrita, que eu até hoje acho que as coisas não vêm de mim, entendeu? Mas do Pai que habita em mim. Eu acho que eu sou só um instrumento, mas eu não sou nada de receber. Nós somos, todos nós. Então, muitas coisas eu vou ler depois, eu falo, uau, que legal, entendeu? E o outro processo é que você passa a ser uma figura pública. Então, as pessoas querem conhecer a tua história, querem escutar um pouco, que você dê atenção para ela sobre, me dá um caminho, Marcelo, como foi para você essa descoberta de saber que saiu, em que momento que você trouxe essa consciência e disse, olha, é passado, esse processo foi muito dolorido, mas mudou a minha forma de pensar. Então, assim, você vai receber... Eu recebia 70 a 80 mensagens por semana. E pessoas que queriam saber até a medicação. Falei, não é assim que funciona, né? O atalho, né? É o atalho. E é um processo que é demorado, é um processo que é uma descoberta, até mesmo nosso. Nós estávamos falando aqui, a hora que a gente está achando, é todo um processo novo. Né? Eu me vejo em vários momentos, hoje, com um pouco mais de clareza, de que eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. E quando você vê e faz uma análise pensando financeiramente, em um livro como um negócio, não é um negócio. Ele não vai ficar te dando muitos resultados. A não ser que você seja o Paulo Coelho, exatamente, né? Exatamente, vendendo milhões de unidades. Agora, e não é por isso, tem uma causa atrás de tudo isso. Tanto é que foi um amigo que falou, não, você tem que escrever tudo isso que está aqui nesse caderno. Não tem como, cara. Eu falei, não, mas eu não quero, tem nomes. Não, os nomes a gente tira. Então, é assim, foi encaminhado para aquilo. Eu não falei, não, eu vou virar um escritor. Não tem isso, cara. Não Veio tem. numa pegada de diário, assim. Exato, dentro de um quarto, porque eu sou de Tambaú, né? Cidade que eu amo, né? Do padre Donizetti. Exato, né? Eu tenho um carinho enorme por Tambaú. Legal. Então eu volto para Tambaú, que é assim, o filho pródigo voltando para casa, né? Então, dentro do quarto, eu começo, fiquei 6 meses, e aí eu começo a trazer como uma forma terapêutica minha pós-clínica de colocar naquele papel as experiências que eu vivi e que me marcou demais, como se fosse uma tatuagem, ok? E que na mente fica as memórias, mas até parece que eu nem vivia aquilo. Então, tudo aquilo eu fui colocando e foi me aliviando. Eu fui sentindo um bem-estar em fazer aquilo, mas eu não falei, não, eu vou fazer um diário. E aí até pedi para minha irmã, tinha um caderno já usado, meu mesmo, e guardei ele, aí fui comprar outro, e continuo esse processo até hoje, escrevendo. Eu me identifico em mais um ponto, porque eu chamo de diário de bordo. Isso. Desde 2019 eu escrevo, e boa parte ajudou no livro e tal. E aqui, galera, o quão a escrita, no episódio anterior aqui que eu gravei com a Sandra Lima, também a gente falou do poder terapêutico que tem a escrita.
E, cara, o meu livro, por exemplo, em vários momentos foi uma baita autoterapia, Júlio. Sem Não dúvida. tenho dúvida que para ti também, né? Sim. E, galera, o poder da escrita. Então, essa questão de diário e tudo mais, seja no digital, seja no físico, Sim. a escrita tem esse poder. Você falou muito de Tambaú, desculpa, abriu um baita sorriso. E a gente tem um quadro aqui no podcast que é sobre um café. E aí eu faço uma pergunta, com quem você tomaria um café? E normalmente eu faço a pergunta que está atrelada ao nosso patrocinador aqui, o Café Movimento, e patrocina aqui o nosso cafezinho. E a pergunta para ti é: com quem que você tomaria um café andando lá em Tambaú, alguém do teu passado? Lá do teu passado de Tambaú, quem que vem na tua mente? Com quem que você tomaria um café do passado lá em Tambaú? Eu tomaria um café com 3 pessoas, para não falar uma. Eu tomaria um café com a minha mãe, né, recordando sem sofrimento tudo que a gente viveu junto. Eu tomaria com a minha tia Isaura, que era também um processo de família e que estava muito presente nas nossas vidas ali, e com a minha prima Sandra, que me ajudou muito, e foi muitos cafés, e até hoje eu tomo café com ela, e ela falava, sai do quarto e vem aqui tomar café comigo. Eu falava, não, eu não vou, eu estou te esperando, o café vai ficar aqui até você chegar. Então, O que você falaria para ela nesse café? eu falaria que eu só tenho que agradecer, uma gratidão enorme para minha prima Sandra Macatoso, que sempre me ajudou, continua me ajudando, e a gente começa a perceber que nos momentos mais difíceis da vida, e que está acompanhado ao café, né? Além do sabor, a gente começa a ver que são poucas pessoas que vão estar com você no deserto, que vai te dar a mão no deserto, porque nas primaveras todos querem estar com você olhando as flores, mas no inverno, onde tudo seca, onde tem frio, são poucas pessoas que estão prontas para te dar um agasalho e te acolher com um abraço. Concordo 200%. E é muito forte o café cultural, né? Sim. Na nossa história de Brasil e tal. Cara, vou te fazer um convite aqui, hein? Gravando. Você toparia bater um papo com o grupo lá, com os homens? Que eu tenho um grupo chamado Paternidade de Negócios. A gente se reúne a cada 15 dias. Uau! A gente acredita no movimento Homens de Família com Negócios, não só homens de negócio com família. E é basicamente o que a gente falou aqui. Topa trocar uma ideia lá? Tô dentro. Vai ser sensacional. Obrigado mais uma vez. Você, assim, em pouco tempo que a gente está junto, são conexões que vão se formando. E é aquilo que você comentou, né? Existe um propósito atrás. Esse propósito é o que liga a gente. Então, as portas você vai ver abrindo, né? Já está abrindo, mas o livro ele escancara você para o mundo do tipo: quem é o Marcelo que está aqui vivendo essas dores? Eu me conecto com ele. E, cara, ainda é um desafio, porque falta a impressão, né? Sim. De trabalhar essa questão do... Porque muita coisa ali é muito pessoal, tem história ali que... Não digo uma briga, mas eu tomei uma decisão de usar também o meu exemplo. E o exemplo é muito forte para mim. Só que em vários momentos, Júlio, eu me questionei, falei, cara, o quanto que eu estou expondo a minha história, mas quando a gente olha para esse movimento, quando a gente bate esse papo, que alguém que pode estar nesse exato momento, com aquela angústia, com aquela tristeza,
com aquele pensamento que a gente já teve, talvez até com a tentativa. Eu não cheguei ao ponto da tentativa, mas eu vivi isso com a minha mãe, de tirar a vida, talvez uma mensagem, um corte, uma página de livro pode salvar a vida dessa pessoa. Com certeza. De um pai, de uma mãe. Então, quando a gente lembra disso e até arrepia, cara, o que a gente está escrevendo lá sobre as nossas histórias vira ficha. É fichinha. Entendeu? É fichinha. Vira ficha. E a gente não tem a capacidade de entender aonde essa mensagem chega. Nós estamos aqui, mas nós não temos nem ideia quem está vendo. E às vezes toca uma pessoa, ela calada, ela num sofrimento profundo e de repente, sem ela imaginar, cai um corte, ou um corte que eu falo de um vídeo e tal, que muda a pessoa, porque ela fala, poxa vida, mas eles também estão com esse processo que já viveram essa dor que eu estou vivendo e eu tenho que superar isso agora. Quando a gente olha, inclusive, para nós homens, o desafio que a gente tem de falar de sentimento, de ser vulnerável, de olhar e de assumir que a gente está com um desafio, é surreal. Eu concordo 200% contigo. Sensacional. E, cara, eu te agradeço, já antecipando o agradecimento de você ter andado todos esses quilômetros para vir aqui. Essa mensagem chega naquela pessoa que muitas vezes não é a pessoa que vai te mandar a mensagem lá, mas chegou e a gente tá aqui para ir. A gente não tá aqui para receber mensagem de obrigado. A gente já superou aquele certinho, aquela validação, né? Agora a gente tá aqui para ajudar, para fazer, para trazer luz para esse movimento. Uau. E vamos juntar, quanto mais gente a gente puder juntar e trazer para essa corrente do bem, também conte comigo, conte com a minha rede. Que legal. E já que a gente entrou nesse ponto de mensagem, se eu pudesse deixar uma última mensagem aqui, olhando para aquela câmera, para os homens que, assim como nós, já sofreram ou tá sofrendo nesse momento e às vezes ele nem sabe, o que você fala para esse cara, para o Júlio lá, que às vezes não aceitava, que não assumia, para tentar ajudar, trazer um pouquinho mais de consciência e depois o que tiver no teu coração, irmão, o espaço é teu. Eu diria para o Júlio, na verdade ele não iria me ouvir, mas eu diria para ele, Júlio, tenha calma, essa busca frenética por reconhecimento, por dinheiro, por validação, você não precisa, você tem tempo para isso. Olhe para você e principalmente para quem tem os desafios pessoais, é relacionamento, é educação de filhos, é família, é pais, é empresa ou emprego. Assim, a demanda é tão grande de compromissos que às vezes a gente enlouquece. Então a gente tem que parar um pouquinho e separar pelo menos 15, 20 minutos para se olhar e entrar em introspecção no silêncio. Porque o barulho ele é alto demais. A gente sai aqui na rua, é movimento de carro, é gente passando, é telefone tocando. Mas onde está o silêncio? O silêncio ele é tão breve, tão pequenininho, e ele na verdade, o barulho emerge do silêncio. Então, a gente entre em silêncio, entre em conexão com você, respira um pouco e saiba acreditar no universo. O universo está preparando o melhor para todo mundo. Júlio, mas como você sabe? Porque eu sou prova disso. Então, assim, o universo prepara o teu caminho, mas a gente quer antecipar o amanhã. Eu quero já fazer agora. Eu preciso fazer agora. Eu vou mandar o e-mail, não é? Às 11. E eu sou cara. Não, você não precisa ser o cara. Você seja você, com você mesmo, e viva a vida da melhor forma possível, porque ela é muito rápida. Quando vê, você já tem 54 anos, que é a minha idade, e ainda o que eu tenho para viver é menos do que eu vivi. Então, eu tenho que curtir essa jornada agora da melhor forma. Eu quero aproveitar esse gancho para te agradecer imensamente, do fundo do meu coração, porque estar aqui para mim
É uma grande alegria dividir isso com você e o que eu puder fazer para que o seu livro possa chegar em mais pessoas, por quê? Porque esse é o nosso desafio, para que esse livro chegue em quem precisa. Vamos falar sobre o livro quando a gente desligar as câmeras, Isso. quando a gente for almoçar. E, galera, uma coisa que vem forte também, depois dessa mensagem profunda também do Júlio, peçam ajuda. A gente já falou para isso. Sim. Quando essa consciência bater, seja o desafio que for, peçam ajuda. E, principalmente, pessoal, ajuda profissional. Tudo que a gente falou aqui, a gente não está falando com o conceito da ciência, a gente não é especialista, não é médico, e o que a gente conversou aqui também não é brincadeira. Então, no final de tudo, ou no começo de tudo, melhor dizendo, peça ajuda. Concorda comigo? Sem Julião? dúvida nenhuma. Foi um gancho excepcional, porque quando eu me pergunto quem é você, Júlio, para poder falar sobre depressão, eu simplesmente fui um vivente da depressão, você também. Assim, o que nos cabe é chegar até um ponto de falar, olha, não aguento mais, eu preciso de ajuda. E quem vai te ajudar é o profissional da área, é o psiquiatra, é o psicólogo, é o terapeuta. E ele tem os recursos e as ferramentas para isso. A gente está aqui como talvez um despertador, Exato. né? Para ajudar a despertar e usar o nosso exemplo. E falando em exemplo, está aqui, ó, mais uma vez o livro do Júlio, O Fim da Depressão. Além do livro, Julião, que dá para acessar, dá para encontrar na Amazon e todas as livrarias e tal, como que o pessoal te encontra também para saber mais dos teus trabalhos e dos próximos? Vão vir próximos. Vai. A gente nem falou do projeto Eu Posso Não lá. tem Como problema. pode saber mais lá sobre o projeto também? Nas redes sociais é o julio.cerquetani oficial, no Instagram. Tem algumas lives que eu faço, também específico conteúdo, e para quem às vezes não consegue comprar o livro, o próprio Google disponibiliza, acho que 37 páginas, dá para o primeiro, segundo, ele entra acho que um pouquinho no terceiro capítulo. Se eu pudesse, eu dava o livro meu para todo mundo, mas a gente tem uma editora, né? E não tem como, né? E o que a gente percebe é que um movimento como o seu, ele ajuda muito. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. Então, é um ajudando o outro e é certo que tem um papel a cumprir nosso, de divulgar, de fazer tudo isso, mas nós somos um mensageiro, você é um mensageiro, eu sou um mensageiro, de levar uma mensagem de que, eu sobrevivi à depressão, você sobreviveu à depressão, nós conseguimos vencer a depressão, mas precisa de ajuda. Total. É possível, né? É possível. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Gratidão. Vamos continuar aprendendo contigo. Obrigado. A você que ficou aqui, a minha gratidão também. Mais uma vez, estou pedindo de novo, manda esse episódio para quem você acha que pode precisar, manda lá no grupo da família. Curte esse episódio para que ele possa, através dos algoritmos, inclusive tocar, chegar em mais gente. E como o Júlio falou bastante aqui também, o livro do Tarja Preta São Silvestre está próximo do lançamento. Eu vou deixar mais informações aqui e você está mais do que convidado para fazer parte desse movimento TPSS com a gente. Até o próximo. Valeu! Sensacional, cara.